para entender o que eu escrevo, a pessoa tem que... Porque a poesia também é isso, ela nos permite voar para espaços onde nós não chegamos. Nós temos a Guiné-Bissau e o Brasil quase... Nós temos várias coisas que são idênticas. Tipo, tem alguns que eu sou contrário, mas nós temos esse vínculo muito forte com o Brasil. Eu fico me indignado quando eu cheguei aqui e descobri que as pessoas não sabem nada da Guiné-Bissau disso. Porque como nós somos país da língua portuguesa, porque Guiné hoje faz parte da CPLP, que são Comunidade dos Países da Língua Oficial Portuguesa. Também Guiné-Bissau faz parte do grupo PALOP, dos países PALOP, que são países africanos da língua oficial portuguesa. Então, nós temos uma relação muito forte assim, do Brasil, só para você imaginar. Quando tudo que passa aqui no Brasil, a gente sabe. As novelas que passam aqui também passam lá, que eu sou contrário, é isso. alguns tipos de novela que passam lá, porque as pessoas... Tem algumas crianças que têm acesso a isso, não conseguem decifrar o que é uma ficção, o que é uma verdade. Assim. Então, mas nós conhecemos o Brasil... Mais o Brasil mais do que o brasileiro. Tem coisa que eu sabe aqui com um brasileiro às vezes não sabe. Não sabe, é isso que é incrível. Mas é isso. Os acontecimentos, a maioria dos acontecimentos que passam na África, e Guiné faz parte dessa realidade. Nós temos problemas, temos países ótimos, é um país maravilhoso, é um país onde todo quem chega lá, imagina, tem vários brasileiros lá na Guiné dando aula, fazendo outras coisas. É um país muito acolhedor, muito acolhedor. É um povo muito hospitaleiro. Eu já viajei vários países, mas nunca vi um povo como o meu povo. Não é uma propaganda enganosa, mas é um povo humilde. Porém, nós temos um parte que são dos governantes, que também, porque também, quando você fala dos problemas da África, tu tem que levar em conta que não surgiram de uma hora para outra. Faz parte de um sistema imposto da colonização, de várias coisas que estão acontecendo lá, e hoje que às vezes, se pensar bem, são problemas, são consequências perenes de uma história que nos foi imposto até hoje, que temos esses problemas. Porém, isso não isenta uma responsabilidade a um certo segmento de pessoas que a maioria deles lutaram contra o regime colonial, mas acabam herdando as mesmas práticas da colonização. Então a arte de escrever, ou seja, escrever surgiu justamente nesse contexto, porque tem várias coisas que eu não me conformo. Daí, como a poesia é livre, tu usa, eu sempre digo, eu me refugiei na poesia para expressar o que eu sinto. Então, eu escrevi, na verdade, para o meu povo. Por isso que eu sempre digo que eu sou poeta do povo. Não tenho uma carreira de poesia como os outros, mas me servi de poesia porque me permite passar uma mensagem sem entrar em choques, mas para um bom entendedor, como eles dizem, basta a palavra, já entende. Então eu usei poesia para expressar muito um grito que está entalado na garganta de vários povos, de várias pessoas também, como uma forma de passar a mensagem. Então é isso, mais ou menos. Sempre escreveu em português? Não. Esse livro que eu escrevi aqui, porque eu ia nas
na Guiné, eu ia nos rádios comunitários e eu declamava as poesias. Nunca pensei em escrever um livro assim. Era falado, então. Isso é mais uma coisa mais oral, assim. Eu ia lá, tinha escrito várias poesias, mas eu ia na rádio, às vezes tem programas que passam poesias, então eu sempre vou no rádio, nas rádios para declamar as minhas poesias. Surpreendentemente, um escritor guinense que é muito conhecido, que o nome dele é Conduta Divina, que é esse aqui, que já foi várias vezes na Guiné-Bissau ministro do turismo, ele tem um estatuto muito grande, assim, em termos de capital político, assim, ele é muito notório, conhecido nessa área. E um dia na rádio que eu declamava as poesias que eu escrevia, e ele ligou para a rádio e disse que ele queria que eu fosse no lançamento do livro dele, que é esse aqui. Ele me mandou convite, eu até hoje tenho convite aqui comigo que eu guardei. Então eu fui, disse não, mas o que eu vou fazer aí? Por que ele está me convidando? Porque na realidade ele compõe um núcleo das pessoas em que eu dirigia as minhas mensagens, que eu era combatido. Então eu disse, não, mas vou e escrevi um poema, estou no mesmo tom, no mesmo viés. Surpreendentemente, quando eu cheguei no lançamento do livro dele, eu declamei as poesias, depois nós tivemos contato, então ele me corrigiu, tal. Ele falou assim, tem umas críticas, mas eu gostei do tom que você escreve. Então se você tem uma crítica e gosta, então é porque tu está ciente do que eu estou escrevendo naquele momento. Mas sempre continuei escrevendo, e quando eu vim aqui, ganhei uma bolsa de estudo, fiz um vestibular, eu cheguei aqui do programa de convênio PECG, é um programa que o Brasil tem com os países em vias de desenvolvimento, que tu faz o vestibularzinho lá e tu tem que comprovar que tu tem uma condição para manter aqui, e depois tu só ganha uma vaga, depois de fazer uma seleção de vestibular para entrar. Então eu vim nesse programa, cheguei aqui e o contato que eu tive foi com um padre aqui, Padre Lauro, que é da CBI Imigração, que Pompeia tem uma instituição aí que é uma instituição muito já conhecida há vários anos lá. Então foi através, eu conversava com ele. Um dia sempre ele ia lá no Campus Vale para nos ver lá, visitar lá. Um dia ele chegou lá e vi que eu estava escrevendo as poesias. Eu disse, mas você escreve poesias? Eu disse, sim, tem algumas escritas. Daí ele disse, que bom, tu não já pensou em escrever um livro para publicar? Eu disse, não escrevo para publicar. Ele disse, como assim? Não, daí ele me disse, se tu quiser publicar, a gente pode conversar. Mas já tinha um colega que já publicou o livro de poema dele através desse editora. Daí foi através dele que insistiu. Daí ele me fez o convite e disse, daí eu pensei, Guiné-Bissau é um país, apesar de ser um país da colonização portuguesa, um país que tem a língua oficial como português, mas é um país multicultural. Temos mais ou menos, antigamente tinha mais de 40 grupos étnicos. E parte desses grupos étnicos, cada um tinha uma língua nativa. E nós utilizamos o crioulo para passar a mensagem. Ou seja, nós temos uma língua uma língua comum que consegue unir todas
etnias. Eu sou guineense, quando eu falo na minha etnia, outro guineense não vai entender. Mas aí nós utilizamos o crioulo como uma língua unificadora. Porém, a língua portuguesa, ela chegou nesse contexto muito imposta, que nos foi imposto porque o argumento que era usado para que os países colonizados tivessem uma língua oficial é que esses países são países multiétnicos e eram incapazes de ter uma única língua como língua oficial. Então era inglês, francês, português, por aí fora. Então, só que no caso de isso, você vê que não bate, porque nós temos o nosso crioulo e nós comunicamos de língua. Então, temos português como uma língua oficial e temos crioulo. Antigamente, segundo o censo de 2009, quando eu saí lá, já faz tempo, só mais de 10% aí da população fala português. Tu fala português na escola, nas instituições, mas cotidianamente o português quase não é falado. Está lá no oficial, mas não é falado. O crioulo não é oficializado, mas é uma língua que todo mundo se fala diariamente. Eu escrevi para um povo, eu quero sempre passar a minha mensagem. Como é que eu vou escrever poesias na língua portuguesa só? Eu disse, não. Se eu vou publicar, eu tenho que escrever poemas no crioulo, porque eu quero atingir eu estou escrevendo para alguém que eu quero que a mensagem chegue nele. Não posso colocar o português onde a maioria do povo não fala a língua portuguesa. Então ele me disse assim, então tu escreve metade no português e metade no crioulo. Então, a escrever no crioulo, tem uma poesia quase metade que não são traduzidas, porque também foi uma forma de crítica a uma língua que nos foi imposto. Hoje, sim, tem vantagem. Tem vantagem em termos... estamos num mundo globalizado, porém, o crioulo poderia ser também uma língua oficial, como vários outros países que têm mais do que 2 línguas oficiais. Então, também foi uma crítica que eu utilizei o crioulo, disse, não vou fazer uma tradução. Também tem um sentimento de poesia ali, porque ler poesia também é isso, tu cria uma imaginação, te leva a imaginar uma coisa e você diz, não vou traduzir, vou deixar assim. Então foi nesse contexto que eu escrevi em 2 línguas, eu escrevi no português e escrevi no crioulo. Porém, tem um detalhe, dizem na minha terra, roupa suja se lava em casa. Aqui também. Então, Isso é universal. Então, todo poemas que tem algo que tu lê, que tu já vê, porque poema é isso, vai depender como a pessoa vai incorporar e como vai entender isso. Mas já passa uma mensagem muito bem clara. Por isso também que não usei muitas, risquei, não encaminhei no sentido tradicional de rimas. Tem poemas que tem isso, mas o meu objetivo mesmo era passar uma mensagem. E fiquei contente quando eu lancei o livro e eu mandei mais de 40, 50 exemplares, 20 livros em uma semana. Eu disse, quando é que eu vou vender o livro? Ele disse, vender, eu tenho que vender no play, que vai ser acessível para todo mundo. Mas uma semana que o meu livro chegou lá, acabou tudo. Até agora não pensei em fazer uma segunda edição por várias outras, não tenho muitas coisas mais aulas, estágios, trabalhos, isso, né? Então, mas eu pretendo seguir, ou também já estou pensando em fazer mais um livro científico agora, mas aí é um projeto ainda para diante. Então, foi nesse sentido que eu escrevi mais no crioulo e português para, como pretexto, assim, passar a minha mensagem. A gente pode escutar alguma poesia? Tá, pode. Curiosos. Eu recito, vocês querem no crioulo? Eu prefiro no crioulo primeiro.
se não também. incomodar. Eu também. Eu sempre começo no Olha, a primeira vez, eu nunca vi. É uma vergonha. Confesso. Também não tem. Também não, Mesaque. Não Que conheço coisa, né? crioulo. Temos o privilégio. O privilégio de ouvir soar Não. essa língua dele. Música, eu já ouvi Música, várias, né? mas também fico boiando. Não é difícil. O crioulo tem várias palavras que são similares com o português. Então, se tu pegar as minhas poesias, ler com calma, talvez você consiga entender umas palavras aí que são iguais. Vou ler esse poema que eu intitulei de Nhurei. Nhurei é um mesmo que acontece. Nhurei. Nhu tem paciência. Nhu só tem um grito de socorro. Canho tapou a orelha com roja. Nem canho tapou sol com penéria. Nhurei. Nhu dá folga. Nhu tem dor de mim. Para bem na jorção acabar. Aquilo que tem ala intia. Aquilo que tem tula atende a cor depois. Nhurei. Nhu soctan. Nhu dá sossego. Para bem minhas lágrimas esteja seco na minha pito. Minha coração fim na metade. Nhurei. Nhu soctan. Esse poema é um poema que eu intitulei Nhurei, no contexto do rei, é uma designação europeia. Nós não temos rei, esse conceito de rei. Nós temos Réglo, que é uma isso, que é uma tradução de rei no ocidental. Então, usei Nhurei porque, a partir de uma perspectiva que nós dotamos uma democracia também que nos foi imposta, rei, que é um sistema de um regime que, que não é que tem poderes tradicional, ou seja, tem uma figura importante lá, que é rei, que todo mundo tem que suplicar para qualquer coisa. Então, Nhurei foi nesse sentido, é um grito de Sakur, aqui no meu livro. Sakur significa socorro. Sakur, até nem falei um pouco do título, que é Sakur, terra de um homem só. Sakur é socorro na terra de um homem só, porque tem essa figura que é criado pelo Ocidente de chefia, em que todo mundo tem que sublinhar lá, porque na Guiné, antes da colonização, nós temos um regime mais comunitário, ou seja, o poder não era centralizado, cada um tinha a sua... Em cada tabanca tinha um régulo. Cada tabanca tinha um chefe ou tinha um régulo. Esse chefe não é essa direção, mas ele tem eles falam que chefe de morança, que é um conselheiro, tipo um conselheiro assim, que resolve problema da comunidade. Então, Nhurei foi Sakur, da terra de um homem só, foi essa figura de que não tinha uma pessoa que é responsável para construir todo o país. Ou seja, uma pessoa em que todo mundo tem que ouvir, é uma pessoa que concentra todo o poder, é o todo poderoso. Então, e necessariamente ele tem que ser o mais velho da comunidade ou o mais sábio? Não. Porém, nesses regimes, dentro da perspectiva democrática ocidental, essas coisas assim, hoje nós adotamos o sistema multipartidismo desde 94, mas antes ser chefe não é pessoa mais velha. E até a própria pessoa mais velha, dentro da nossa concepção, a idade não é determinante para dizer que você é velho ou não. Para ser considerado uma pessoa responsável,
velho, tu tem que passar certos rituais que é daí você é considerado como pessoa velha. Então, velho, na nossa concepção, não é a idade. Não é a idade. Então, porque tem condutas que tu tem que assumir uma postura diante de uma pessoa que tem mais idade, uma pessoa do gênero oposto, da criança. Todo mundo se respeita, porque todo mundo tem uma função social dentro da comunidade. Mas utilizei uma metáfora de Murray, dessa figura que se responsabiliza de vários acontecimentos. Tem dormir significa tenha piedade de mim. Minha oração acabar porque a minha clã, que é uma extensão familiar, vai acabar, ou seja, as pessoas são mortas às vezes em questão de disputa pelo poder mesmo, disputa de poder. Então, eu usei nesse contexto para que ele tenha piedade, porque a minha geração grupo familiar vai acabar nesse sentido. Então, esse poema foi justamente nesse contexto. E vou ler um em português que... só uma coisa, tinha a palavra lágrima. Lágrimas é a mesma coisa. Lágrimas é a mesma coisa, né? Eu estou dizendo que lágrimas vão secar no peito. As minhas lágrimas já estão secas no meu peito, ou seja... Chorei muito que as lágrimas não secaram no meu peito. Mas também na Guiné significa uma metáfora que utilizam quando as lágrimas secam no peito de uma mulher, significa a mulher está triste. Então, mais nesse tem significados, tem códigos, tem tudo, uma composição dentro que eu quero passar, que eu quero expressar. Poeta do povo, esse eu sempre falo. Sou poeta, um combatente, poeta do povo sem dono. Na dor sorriu de mau humor. Eu grito lágrimas do meu povo inocente. Sou poeta, para que patente? Com versos, com ideias, defendo o meu povo. Ou seja, defendo o povo. Também patente é uma disputa. Tinha uma guerra civil em 98, que era um conflito militar, e a disputa era de patente, que é patente de oficiais, coronéis, mesma coisa. Então, assimilei esse contexto que não disputo por isso. Eu uso rimas, a minha luta, mostrando que é possível mudança, é possível a transformação por outros vias, por outros caminhos, que não sejam do único via de poder, de manutenção do poder. Nando significa, no crioulo, o nosso capital, porque tudo acontece ali. É tipo uma Brasília, tudo acontece lá, sabe? Então eu utilizei, mas Missolando, terra de três reis, Sinley, se campo quente e tapadido novo lei, se por meio e que cata fria, temente um som que cai. Democracia de pintadeiro na urna e só para fazer troça. E tem com o presidente, te passou na quem? É na mostrar no caministro, para bem, na minha geração, se cacá e com. Também esse foi no contexto que eu
porque nosso sistema partidário é um sistema semi-presidencialismo. Tem presidente, que é chefe de nação, tem ministro, que é chefe de governo, como aqui no Casa Civil, ministro do Casa Civil, que é um governo, que não é presidencial como aqui ou em outro país, é um regime semi-presidencialismo. Então tem divisão muito bem clara de funções. Porém, isso não acontece na prática. Que eu falei, 3 reis, quer dizer, são 3 reis numa disputa, porque tem chefe de forças armadas e tem presidente e tem ministro. Então foi uma disputa assim que é um país, é o que eu dizer, essa capital é um país que tem 3 reis, ou seja, tem 3 reis, mas sem lei. Então, se Campo Quinte é o quando aqui, como é que diz aqui? Me falta uma palavra, mas se Campo Quinte é quando acontece tipo o que está acontecendo agora, esses disputa assim de poderes. Então, quando acontece isso, tem sempre uma nova lei. Então, ou seja, quando isso acontece, sempre vem aquelas leitura elástica da Constituição, ou seja, cada um interpreta da sua forma o que isso significa, o que isso queria dizer, o que o legislador queria dizer. Leitura não, era assim. Leitura elástica é boa, né? Leitura elástica é perfeito. Então, e tudo isso não para, temente um não derruba o outro. Então, é uma disputa. E quando eu falo que tende a co-presidente, ou seja, e tinha uma figura presidente da República, mas que não exerce o mandato porque o chefe de Força Armada passava mais a ordem como ele se fosse presidente. Então não se respeita, sabe? Co-presidente, se coordenador, co-presidente, ele se autotitulou de co-presidente, eu sou co-presidente. Então tu tem uma figura presidente que na real, conforme as nossas funções hierárquicas, o presidente é a força de chefe de chefia militar, ou seja, da Força Armada. O presidente comanda, mas o chefe de Forças Armadas se autotitulou como presidente. Só que co-presidente eu sou Vanito Vieira Coca. Vieira não tem nada, nem Vanito não tem nada a ver com os nomes que eu gostaria de ter, mas infelizmente eu tenho esse nome. Vanito Yanin Vieira K. K é o apelido do meu pai. Co é apelido da minha mãe. Milha Co Yanin K. Então, por isso que eu falei que no meu grupo étnico, sanguíneo, assim, ou seja, na Jorson é tipo clã familiar. Eu já tenho um co, que é minha mãe, que é co, daí eu falei, e tem a co-presidente, ou seja, já tem essa figura de co-presidente, mas antes de Sol cair, tipo, antes do Sol esmorecer, vai ter um caministro, ou seja, já que tem co-presidente, vai ter também um caministro.
Só que cá eu usei como... Por isso que eu falei, na minha instituição tem cá e tem co e tem cá. Já que tem co-presidente, então quem sabe que não vai ter cá-ministro? Então é uma forma que eu utilizo assim para passar mais dentro dessa lógica eu tenho. E tem um poema aqui que diz muito de mim quando eu estou aqui. Um dia eu encontrei um colega que era de Guiné-Bissau, que está aqui há vários anos. Ele me contou uma história dele, que tem uma história do refúgio, porque ele estava sendo perseguido na Guiné. Depois ele veio aqui morar aqui. Então eu peguei uma história dele e a minha história e casei e fiz esse poema que eu vou recitar agora. Que é, tenho medo de voltar e abraçar a solidão e enfrentar o pesadelo mais perto da escuridão. Tenho medo de voltar para um país, uma aldeia, para uma casa abandonada na tabanca onde eu nasci. Eu juro que eu tenho medo do destino que eu herdei. O Criador é o quem sabe. Medo da morte, do sofrimento, da solidão e da tristeza. Para os meus olhos, os homens são todos os meus semelhantes. Ó minha terra, ó Guiné, tenho medo de voltar, porque, dizendo a verdade, o meu coração é pequeno, nele não cabem as dores, todas que eu tenho na vida. Viver como um estrangeiro, viver como um fugitivo, meu coração não sabe, um dia hei de voltar. Então, também foi nesse sentido também que eu utilizo a casa, solidão, também me refiro quando eu estou aqui, a minha mãe faleceu quando eu estou aqui, então também refiro isso, uma casa abandonada na tabanca significa a aldeia. Tabanca, nós temos como uma aldeia aqui. Então são vários poemas assim, que têm a ver comigo também, que têm a ver com todo um conjunto de será. Mas a gente pode conversar, vocês podem perguntar, curiosidades, a gente conversa. É bonito você recitando crioulo, né? É bem interessante, é muito musical, que é muito diferente. Mas quando ele recita em português, aí acho que a gente tem entendimento, né? Aí eu fico pensando se talvez a tradução, se é possível, essa tradução, por você mesmo traduzido. Tem Esses de crioulo. dicionário no crioulo, é sempre uma Mas acho que uma tradução sua, né? Sim, sim. Para não ser uma tradução literal, né? Isso. Porque na gramática e no dicionário a gente ia conseguir acessar alguma coisa. Mas é traduzir esse afeto, né? Essa casa vazia, sei lá, não vai ser como em português, mas é uma outra coisa, né? Mas de qualquer forma é perfeitamente compreensível quando você diz que você não traduz, porque é um protesto, né? E também pelo fato de que a poesia, em muitos se pode pensar como intraduzível, né? Ela pode ser transcriada, ou, né? Mas traduzida é mais difícil, né? Mas como é forte, né? A compreensão mesmo, né? Esse último, né? Que grito, né? Que forte esse grito. Todas que eu escrevo assim, ou tem uma prática, tipo, eu me lembro desde quando eu era criança, eu já fazia
crítica muito forte sobre a questão da natureza, sobre a questão ecológica, porque os governantes, a maioria dos países africanos assumem um compromisso, hoje tem as pessoas que estão lá derrubando tudo. E tem um poema aqui, pequeno que eu fiz, mas que ganhou até já foi letra de uma música, que eu fiquei depois muito contente. Que eu chamo de exportação. Exportação leva nossas árvores, cerca a nossa fauna e nós nos calamos. A nossa natureza só sofre de tristeza e nos ver distantes. Como já falei, vários países têm uma cooperação com a China, com o país europeu, eles chegam, cortam muito, cortam mato, cortam planta. E estamos a perder o vínculo que nós temos muito forte com a natureza. Assim. Aqui, quando eu vejo indígena, cultura indígena, temos muita coisa muito semelhante, assim, essa relação com a natureza, com a comunidade, assim, porque também dentro da nossa perspectiva a comunidade não é a mesma coisa na concepção ocidental. A comunidade das pessoas que estão a viver dentro da comunidade. Para nós, as pessoas também que já faleceram fazem parte da comunidade. Os animais, todos que estão na nossa volta também fazem parte da nossa comunidade. Nós temos essa concepção de comunidade mais extensa, mais ampla de que... Uma ligação, né? De que, Por isso Bonandi. Que a gente botou a gente escreveu Vanito Bonandi, roda de leitura. E aí Bonandi é o que aparece no WhatsApp. Depois ele escreveu, o nome era Vieira K, não sei o quê. Aí eu perguntei, Vanito, vamos mudar? Ele falou, deixa. Aí hoje ele explicou que é todos juntos, né? Bonandi. Bonandi no crioulo significa estão comigo. Estão comigo. Ou seja, apesar dos meus pais já não estão fisicamente, mas estão aqui, estão onde que eu estou, estão perto. E tudo da natureza, da minha terra, da minha casa, da minha realidade, sempre estão junto comigo. Tem pessoas que sempre me falam, mas tu está aqui 7 anos, bonito, tu não tem esse sotaque brasileiro. Eu sempre digo, não, eu quero ser compreendido pelo povo brasileiro, pelo brasileiro. Não quero falar igual como brasileiro, então... Até para os portugueses de Portugal, tem palavras que tu fala e isso já parece como português de Portugal, assim, mas, enfim, é uma construção também, tu não pode se desfazer tudo. Isso também faz parte de mim, eu estou nesse campo. Origem. Você tem voltado para lá com frequência? Não. Desde que eu cheguei aqui, nunca voltei. Nunca voltou? Não? Cheguei em 2009? Cheguei aqui 11 de fevereiro de 2012. Isso. Em 2012. Já viajei para aqui na América Latina, Caribe, mas nunca eu voltei para casa. Mas ele voltar em breve, se tudo der certo. Também foi uma coisa mais
subjetivo. Assim. Tu lembra quando tu aprendeu a ler? Foi na escola? Como que foi isso? Olha, eu sou uma pessoa que não gostava de estudar. Não? Não. Eu estudei depois quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 97. A partir de 97, quando eu não tinha ninguém para estar em casa, daí fui para a escola. Mas os meus irmãos já me batiam para ir à escola, mas eu nunca quis ir à escola, nunca. Só foi porque eu estava sozinha em casa. Então, e eu sempre, meu pai me dizia, falava para os meus irmãos, olha, deixa ele, quando ele quer estudar, ele vai estudar. Mas também, desde que eu comecei a estudar até hoje, nunca tive uma reprovação assim. Depois, hoje, tem pessoas que me olham assim como, bonito, viu que não queria estudar, mas eu não queria estudar, não gostava de ir na escola. Mas isso não seja porque a escrita, às vezes, a África é visto como tem essa coisa de oralidade, assim. Escutamos a escola, todo dia é dia de escola. Lá nós aproximamos dos nossos avós para contar a história e toda essa história tem uma mensagem que passa. Então, não necessariamente é escrita ou expressa. Também temos uma forma de comunicação que é através de vestuário. Então, toda roupa que tu vestes significava uma coisa. A pessoa via na roupa e disse, olha, essa aqui está de luto, ou vai se casar, ou tem alguma coisa que não está bem na família. Então, tem várias formas de nós passamos as nossas mensagens. Apesar de que dizem que nós temos oralidade, não é isso, não é verdade. Sempre aprendi, desde a criança tu já aprende, olha, aquela lá está, esse aqui não vou brincar com ele porque ele não está bem. E como eu sei disso, a roupa que ele veste, então todas essas mensagens, nossa cultura contém mensagem que passa, que tu já sabe. Mas a oralidade também é muito forte, até hoje é muito forte. E infelizmente, porque a mensagem é passada por diante, mas cada hora perde o significado, porque também a sociedade muda, as coisas mudam. As mensagens que faziam sentido numa época passam a não fazer mais, porque todo o contexto muda. De acordo com o momento. Isso, de acordo com o momento. Então, por isso também acho que necessário documentar algumas coisas. Eu leio muito sobre África e compro muitos livros sobre África. Quase todos os livros que eu tenho sobre a África não são escritos por africanos. Exato. Alemães, ingleses, franceses. Eu pesquiso, eu tenho mais de 200 caixas com livros sobre África. Hoje não existe, eu não encontrei ainda. Eu encontro fotógrafos, encontro poetas, mas escritores para falar da história da África, para falar dos momentos não se acha. É que aqui no Brasil já estive em quase esses países, já estive na Cuba, já estive no Uruguai, Argentina, e eu fico mais indignado, por exemplo, na Cuba, na Chile. A última vez que eu fui para Chile, eu cheguei lá e vi que as pessoas tinham referências bibliográficas de escritores africanos. Na Argentina também tu encontra isso. Tipo, na Rosário tem uma biblioteca lá que são escritores africanos. E tu chega aqui no Brasil, tu não vê nada, não encontra nada. Não encontra nada. E na dissertação que eu fiz também tive isso. Tentei trazer os autores africanos para cá. Usei todas as minhas referências teóricas, apesar de ser mais marxista, porque eu estudo relação do trabalho
Mas eu tentei trazer essa bibliográfica para as pessoas conhecerem aqui, porque aqui, infelizmente, não passa aqui muitas coisas nossas. Só passa as coisas ruins. Principalmente os porquês. Os porquês é que falam. As origens certas. Eles inventam uma história para contar algo que é irreal. E aí depois alguém tenta remendar aquilo. Às vezes para descobrir um assunto você tem que comprar 5 livros. É bem precário nesse sentido o Brasil. É muito precário. Você imagina, eu persigo coisas, eu pesquiso e vou atrás e insisto. E aí em Salvador, eu vou muito a Salvador, tenho laços lá. Quando a gente senta com africanos, a gente leva às vezes 40 minutos para ele começar a falar. Então um fica esperando o outro falar. É aquele silêncio, eu fico sentado assim que eu estou, do seu lado direito aqui, e você fica quieto e eu fico quieto. Daqui a pouco eu peço licença para lhe dar um abraço. Aí eu lhe dou um abraço, você me dá um abraço. Aí a conversa começa. Eles têm um modo, a oralidade deles é muito forte. É muito forte. É bem bacana. Não é assim, não é chegar e saber. Precisa dias, você precisa morar junto para aprender, às vezes, um detalhe. A África, as pessoas me perguntam sobre a África, eu disse, como é que eu sei? A África tem mais de 8 milhões e 800 línguas, culturas diferentes. Então, como é que você vai falar de África? A África é muito heterogêneo do que as pessoas pensam. Pensam que são homogêneos. Imagina um país mais ou menos do tamanho de Porto Alegre, que é um país que tem mais de 40 grupos étnicos. Tinha 42. Hoje tem uns que se difundiram, mas ainda tem vários grupos étnicos. Então, imagina um continente que é um continente que é o terceiro continente mais extenso. E tem, cada língua é uma cultura. Por isso que para entender a cultura, para entender a língua, tu tem que entender a cultura, porque cada uma etnia fala uma língua diferente do outro. E tem toda uma forma de viver totalmente diferente. Mas tem coisas que a gente compartilha junto. Várias coisas. Tem coisas que coincidem. Mas é fantástico. Eu sou apaixonado por África. Desde pequeno. Desde pequeno eu sou apaixonado. Eu não conhecia meu corpo e já conhecia os países da África. Eu nunca estudei sobre meu corpo. Estou estudando agora, com essa questão da doença lá, eu tive que estudar. Eu nunca me preocupei em me olhar para dentro, eu queria olhar só para a África. Desde pequeno, por causa do meu avô. E meu avô é um bambara e até hoje eu não sei nada sobre ele. Nada. Pesquiso, não encontro. Existe Rampa Tibá, que escreve muito sobre o norte da África, sobre o Saara, sobre algumas coisas. Mas é pouquinho perto do que eu poderia saber. É pouco. Nós aqui, arte africana, né? É absoluta, ignorância total. Nós não temos a bibliografia, as coisas. Vocês acham que estão fazendo alguma coisa, né? Acho que tem uma disciplina, mas eu não me recordo. Bom, nem indígena. Eu comprei em São Paulo uma mala cheia de National Geographic, só sobre arte africana. Cheguei lá na loja, na hora que o cara estava abrindo esses pacotes, eu digo, é minha, comprei tudo. Eu tenho. Desde os Axente até os Bambara, até, sei lá, Dogons, e aí vai. E tem os Bijagós, que eu não lhe perguntei nada ainda sobre os Bijagós. Bijagó é da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. O que é isso? Bijagó é um grupo étnico da Guiné-Bissau, que é um grupo matriarcal, ou seja, o poder lá é das mulheres.
A etnia tem as divisões de poderes, não é concentrado. Por isso que eu falo, essa concentração ele veio justamente, nos foi imposto. Mas o poder antes era uma coisa socializada. A criança tem uma coisa que tu tem que parar e escutar essa pessoa, porque ele tem o que dizer, tem mensagem. Porque ele não veio só para a vida, não está aqui por acaso. Ele veio com um propósito e ele tem mensagem para passar. Então, não, essa figura de chefe, presidente, chefe primário, tudo é uma coisa que se juntou depois da Conferência de Berlim e até hoje estão lá. Mas muitos problemas hoje que nós temos é reflexão, é resultado da partilha da África sem respeitar esses grupos étnicos, essas línguas, as culturas. Que os europeus precisavam de representantes de certos povos para comprar o povo, para comprar a área. Teve país lá que foi comprado com farinha, por exemplo. Tantas sacas de farinha por tal território. Então, daí que eles fizeram essa conferência, elegeram alguns como políticos, vamos dizer assim, só para meio que sacramentar o roubo, né? Porque, na verdade, é espólio puro, roubo puro, não tem nada. Tanto que não é reconhecido por ninguém que foi feito. Tanto que agora os alemães vão ter que devolver tudo que eles têm de arte africana para a África. Isso já fazem 20 anos que estão brigando, agora parece que eles vão ter que empacotar tudo e entregar. Devolver. Porque as relíquias todas estavam na Europa, não estavam na África. Trabalhos com cera perdida, métodos que hoje a nossa indústria aqui não usa. No século VIII a África já usava. Fazia escultura com cera para depois botar na areia e derreter e ficava a forma perfeita. Joias se faz assim hoje no Brasil. Modelos de cera. Cera perdida que a gente chama. Então tem muitas riquezas que só agora vão aparecer, depois que os europeus liberarem. Aí que a gente vai ter acesso, porque está tudo guardado no cofre. É que nem aqueles malucos que compram um rubi, compram um diamante, guardam dentro do cofre e ninguém mais nunca vê aquilo. Se perde por tempo, fica fechado e ninguém tem acesso. Então tem muita riqueza vindo aí, muita coisa boa para acontecer. Se eles fizerem, né, o que estão prometendo. Com certeza. A gente conversa, que eu sou uma pessoa que quer conversar com todo mundo. Então, e os chineses estiveram lá, não tiveram? Sim. É que o que acontece? A China nunca tem escritores muito conhecidos, no social, em todos os campos que estão escrevendo. Eu não sei quase nada da África. Quando mais leio coisa da África, que eu descubro que eu não sei nada da África. Então, por isso que eu tenho essas limitações quando você fala da África. Assim. Por exemplo, lá eles estão fazendo mais filmes que na China, que esses filmes pirata, ali na região da Nigéria, que a região tem grandes produtores de filmes. Estão filmando tudo que é assunto e vendendo e botando no mundo. Moda, a moda da África está muito latente, está muito em cima. Tem muita gente indo para lá de novo para pegar o que eles estão criando para trazer para o Ocidente para vender. Eles estão a 1 milhão por hora, não tem nem comparação. Vanito, me diz uma coisa, eu tenho um amigo senegalês, filho de Dakar, e ele estava me comentando, a gente está fazendo um trabalho, ele estava me comentando que ele está aqui há pouco tempo, faz 2 anos ainda.
que em Dakar eles têm uma cultura assim que eu acho que eu mais ou menos percebi na tua fala, que também em Guiné-Bissau é semelhante. Ele falou que ele estranhou muito aqui a questão das pessoas não serem responsáveis umas pelas outras. E ele estranhou muito isso, porque ele contou até situações assim que ele passava quando era criança, que se tu ia num jogo de futebol, por exemplo, e ia sem ninguém da família, mas alguém, um adulto que tinha vizinho, que te conhecia, se ele via tu fazendo alguma coisa, eles têm essa prática, né, tipo, de chamar atenção, de levar para casa se tiver que levar, e a criança escuta, né, assim, eles cuidam uns dos outros, né, assim, se tu mora em determinado lugar, assim, por exemplo, um prédio, os vizinhos vão cuidar uns dos outros, né, e as crianças obedecem ao mais velho. E aí ele dizendo que ele estranhou muito isso aqui, porque as pessoas simplesmente não se metem uns nas vidas dos outros, né? E agora a esposa dele está grávida, né? Ele está muito preocupado com isso, né? Como que vai ser esse comportamento aqui? Porque ele às vezes quer chamar a atenção de alguma criança, né? Que precisa, mas aí ele aprendeu que aqui não pode, né? Exato. E aí ele falou dessa questão de comunidade, né? Também em Guiné-Bissau. Então, eu acho que apesar de toda essa heterogeneidade de vocês, isso é uma coisa, uma prática comum, né? Eu achei muito lindo isso. Exato. É que eu já morei em Dakar 2 anos. Nós temos uma fronteira. Então, sai de manhã e chega a Dakar, é um país vizinho com a Guiné-Bissau. Essa visão é uma visão que uma palavra sul-africana resume muito bem isso, que é o ponto. O ponto significa eu com o outro. Quando você está numa comunidade, nada é de ninguém. Tipo, falam assim, a comida só é seu quando está na panela. Quando serve, já não é de ninguém, é de toda a comunidade. A pessoa pega seu filho e cuida dele, fica lá, dorme lá 2 dias. A comunidade que educa. Não tem uma responsabilidade só do pai ou da mãe. A responsabilidade é de toda a comunidade. Então, por exemplo, eu saio e vou na casa de outra vizinha e eu fico lá, dormo com ele na cama dela, fico lá. Às vezes eu saio, quando eu me lembro quando eu era criança, e quando eu fazia uma coisa e sabia que a minha mãe ia me bater, eu fico na casa da vizinha e fico lá 2 semanas. Sem voltar. Então lá, a criança, a comunidade tem toda uma responsabilidade de educar a criança, educar uns outros. Tipo, você não faz uma coisa sozinha. Quando uma coisa é errada, toda pessoa da comunidade senta e discute isso. Problema em si, tipo, eu vi aqui, quando eu cheguei aqui, eu estranhei várias coisas. Mas também por já ter uma viagem que eu já fiz já nessa vida. Então, entender esse contexto. Porque lá, e uma coisa também que me incomodava quando eu cheguei a entrar no ônibus e vi que a pessoa veio estar de pé e tem um jovem lá e sentado tranquilo assim, não seja o lugar. Levanta para ser o lugar. Então, são contrastes que eu fui tendo assim, aprendendo. Como é que pude isso? Sabe, eu estava no ônibus, sempre levanta. Quando a pessoa chega, já levanta. Porque lá você não dá lugar só para pessoa idosa, como aqui. Mas também você dá lugar para criança ou para pessoa que você percebe que tem mais idade que você. Só que
passei mal uma vez. Eu estava no ônibus e chegou uma moça que eu percebo que tem mais idade que eu. Daí eu disse para ele, tu quer sentar, moça? Daí ele me falou, não sei se é no contexto de brincadeira, ele falou, tu tá me chamando de idoso. Eu disse, não é isso. mas foi assim. Mas também nós temos toda uma educação em que você aprende a respeitar uma pessoa. Tipo, tem coisas que eu falo quando eu estou com os meus colegas da idade. Mas tem coisa também que eu não falo quando eu estou no meio com o mestre. Então são comunidades. Então você é a comunidade inteira. A pessoa não tem problema. Todo problema da comunidade é partilhado. Todo o bem da pessoa é compartilhado na comunidade. Então não existe eu, existe nós. Nós sempre é tipo as sociedades, né, como tem no norte da África, são sociedades de meninos de certa idade que se dão entre eles, os mais velhos de 12, 15 anos se dão entre eles, e no momento que se juntam todos, eles não conversam os assuntos particulares, vamos dizer assim. Agora, o Brasil é um país de dimensão continental, né? Eu sou de São Paulo, mas fui criada na Bahia. E lá tem muito isso de cuidado, né? Fui criada na casa do vizinho, é o filho o amiguinho do meu filho que fica lá em casa e almoçando. No máximo a mãe ligou, não, tá aqui, pode ficar tranquila. Vai dormir aqui hoje. E também é uma coisa das capitais, né? No interior isso ainda é mais forte ainda, de cuidar, de você ir para casa do outro e passar a tarde toda lá e já comer e já ficar, né? E essa coisa, a relação eu sou de Salvador e moro aqui há poucos meses, assim. Poucos meses não, mas um ano e sabendo. E eu sinto essa coisa do ônibus que você falou, é muito comum lá em Salvador você pedir as coisas de quem está em pé. Tipo, se você está sentado, tem uma pessoa em pé, não sei se... E você pede aqui eu já pedi para algumas pessoas, deixa eu segurar as suas coisas, a pessoa ficou meio assim, segurar minhas coisas. Isso é uma coisa que desde criança, a vida inteira, eu morei longe da escola e sempre fui de ônibus de escola e sempre teve essa coisa de segurar as coisas assim para a pessoa e de ceder o lugar, né? Não sei, a Bahia tem muito de África também, né? Talvez mas essas heranças, assim, né? É isso, a comida é todo mundo, tipo, a pessoa passa e vê que tu terminou de cozinhar, a pessoa, você não precisa nem conhecer a pessoa. Tu convida a pessoa, chega e come à vontade, bebe água e passa. Então, é um outro tipo de relações humanas, é um pouco diferente daqui. Desde a criança você é ensinado a partilhar. Por isso que tu não come nada sozinho. Mesmo é pequeno, tu partilha com toda a pessoa que está em volta. E também, quando eu cheguei aqui, tem uma coisa também que eu aprendi, que é, tipo, tem meus colegas que me perguntavam, tu quer comer? Tu quer uma coisa? Se você perguntar isso, eu sempre brinco com eles, se você perguntar isso na minha comunidade, é uma ofensa. A pessoa nunca vai comer, porque sempre diz que tu não quer partilhar. Se você perguntar à pessoa, tu quer comer, então tu não quer partilhar. Sim. Então você tem que dar a pessoa para a pessoa dizer, não quero. Sem oferecer, já está. Isso. Então são outra lógica, outro contexto de relações. É muito bonito, né? E muito belo isso. Muito belo. Por isso que eu sempre falo, nós temos problemas que nós precisamos de resolver dentro, mas que a mudança seja dentro para fora, não uma coisa depois. De fora para dentro. Hoje, só para você ter uma ideia, em vários países africanos as pessoas confiam mais na justiça tradicional do que próprio na justiça formal. Porque isso não faz sentido para ela. Quando você chega e não, tem isso, está na lei. Mas ela vai dizer na lei, quem que lê, o que eu tenho a ver com essa lei.
Então, são mais uma visão mais comunitária, assim, mais uma vida social, assim, que eu acho que bem, tem todo o interesse para que nós não dessemos bem, mas no dia em que nós dessemos bem, a África vai ser outra. Por amor, guardei meus escritos, guardei meus versos, guardei no baú da vida, guardei sem hesitar. Por amor, nunca agi sozinho, portanto chorar, portanto sorrir. Por amor, estou aqui sorrindo com os meus versos e vou começar de novo. É que esse poema sempre me emociona. Também sou caro e juntos duas coisas às vezes não dá certo. Por amor, por amor, guardei os meus versos, guardei os meus escritos, guardei no baú da vida, guardei sem hesitar. Por amor, nunca agi sozinho, portanto chorar, portanto sorrir. Por amor, estou aqui sorrindo com os meus versos e rimas. Eu respiro, eu transpiro. É real. Ninguém vai me afastar desse amor. Porque amor que eu falo não é amor platônico, mas fui ameaçar assim, quando eu ia na rádio para declamar a poesia assim, só me xingar, tenha cuidado, você sabe no país que você está. Eu disse, não, eu acreditei nisso, eu vou no teu fim. Então, eu guardei mesmo esses versos, guardei uma história que eu tenho para mim, que eu tenho para o meu povo, e assim por diante. E é uma coisa real que eu considero e acho que não vai ter uma barreira que me impeça a fazer isso. E tem poemas também de conduta, quem quiser ler também, só de compartilhar, a pessoa pode escolher um e ler. Poderia ser um sotaque carioca, de repente. Eu fiquei curioso também, porque você disse que uma das pessoas que você pensou não era para ele, que você estava Isso. um diálogo, mas também diferença que você estava colocando para ele. Né? Aí quando eu vi ele, eu falei, peguei o livro para dar uma olhada. Não sei por onde ele está. Está por aqui, eu acho. Eu posso... Se quiser ler outro, que lê Qual que você acha que eu leio aqui? Outro é de conduto, mas esse aqui tem poemas no crioulo, eu vou ter que dar não vou sacanear você. Você é bem errado. Mas eu vou dar um para você. Eu sempre falei que eu gostei desse. Esse. Pode ser esse aqui. Tarde sem fim. Tudo começou, tudo aconteceu lá na redenção. Não tinha intenção no meu coração. Coisa inexplicável que fere o meu peito. Por mais que me afaste, minha dor aumenta. Vi nos olhos dela um amor oculto. Coisa inexplicável é que não acaba. Coisa inexplicável é a minha preta. Vivo angustiado, quando chego perto, o sofrimento aumenta, só de me lembrar que não estamos juntos. Perco todo o fôlego, fui paralisado por aquele beijo que você me deu, mas não deveria, meu peito tem medo que esse beijo seja uma cicatriz.
Obrigado. O outro livro que eu ganhei de conduta divina, que é esse aqui, é o Governante, que é um poeta muito conhecido, já esteve aqui no Brasil várias vezes. Esse livro, inclusive, a editora foi aqui no Brasil, ele sempre vem aqui. E foi ele que me ligou toda a história que eu contei desse poeta. Eu também gosto dela, apesar de termos algumas coisas pendentes, divergentes, mas mas como a poesia tem isso do ritmo, né? Completamente outro, né? Muito lindo isso. Depende de quem lê, né? E isso de ler em voz alta, como... Muito lindo. É uma descoberta, né? Não é a minha... Eu escrevo poesia. Sim, pode. E Vanito, nas rádios, então, tem esse hábito de ler poemas ou falar? Sim, eu leio nas rádios, quando eu era mais criança. É que agora que tem pessoas na volta, eu sou muito gago, eu era muito gago. Mas quando eu recitava poesia, as pessoas pensavam outras pessoas, porque as pessoas não notavam a minha gagueira. Então, às vezes as pessoas dizem, mas é tu que estava no rádio ontem? Assim, essa coisa. Mas, enfim, eu escrevo uma história, que eu conto uma história, tipo fictícia, que eu utilizo uma metáfora para contar uma história, mas que na realidade as pessoas não entendiam muito bem porquê daquela história que eu inventei. Um dia, quando eu saí de rádio, a pessoa ligava assim, daí o jornalista que me convidou, o Nesmo Figueiredo, ele disse, não, espera aqui que eu vou levar você de carro até casa. Porque sempre é um programa que as pessoas ligavam, e daí a pessoa diz, isso, e aí começou todo um barulho. Mas queria isso mesmo, já fui, as pessoas já falavam uma ameaça, assim, mas fazia parte. Eu sabia, eu tinha certeza o que eu estava fazendo. Quando você tem certeza de uma coisa, quando você está ciente do que você está fazendo, acho que essa coisa de medo assim passa por cima. Mas toda a minha escrita tem a ver com tudo da minha vida, das pessoas, do lugar onde eu vim, da terra, da comunidade, do comportamento, tudo isso. E com sua pesquisa também? Não. Aqui na universidade? Não, esse livro foi em 2012. Eu cheguei aqui, nesse livro tem várias coisas que hoje, se eu vou escrever de outra forma. Mas também é um livro que me faz recordar como eu pensava naquele momento, naquela época. Ele, na roda de leitura dele, Isso. Sintonia com isso. É um livro, eu pensava assim, é um tipo espelho para mim. Hoje eu pesquiso no meu mestrado, eu pesquisei mais essa questão da relação laboral de imigrantes senegaleses que estão aqui em Porto Alegre. Mas também já estou nessa área já de migração, do refúgio, do deslocamento.
Já estou aqui mais nessa área que eu caminho assim. Mas tem um poema lá que eu escrevi e que tem a ver com crise na Europa, que aconteceu na Europa em 2008. Sim, teve. Parte, né? Então, tive vários migrantes que estavam fora, estavam voltando, eu escutava isso sempre lá, então eu escrevi um poema assim, daí o que eu chamei Revolta de um Imigrante. Daí comecei a poesia. Revolta de um imigrante. Adeus, Europa. Adeus, Europa. Adeus, porque eu vou te deixar. A minha terra é a minha enxada. Cádiz de riba. Companheiros de aventura, vinde comigo viajar. A noite é escura, a vida é dura. Cádiz de riba. A cara é magra para sorrir, a pele é seca para curtir. A vida é dura para resistir. Cádiz de riba. A terra que eu vi sem plantações e capar-se crinoso. O mar que eu vi sem cardume e capar-se crinoso. A chuva que eu vi a chuviscar e capar-se crinoso. Meus companheiros de aventura, vinde comigo de volta à Guiné, porque muitos sóis e luas irão nascer. Cádiz de riba, em português, não faço gosto de voltar. Tipo, adeus Europa, adeus porque eu vou te deixar, a minha terra é minha enxada, não faço gosto de voltar. Então, Cádiz de riba. E capaz que nós significa que não é igual a nosso, o que nós temos na nossa terra. Daí eu falei assim, a terra que eu vim sem plantações e capaz que nós não é igual a nós. Porque também nós temos essa que Deus nos deu muita chuva, muita abundante, muito verde, chove muito e tu planta uma coisa, umas semanas já dá fruta. Então tem vários, né? Tem muita peixe, é muito bom. É muito bom. Mas é isso. Hoje tenho mais projeto mais de fazer um livro científico mesmo. Mas poema, às vezes eu gosto que eu já estão me cobrando lá para eu fazer edição, mas agora já estão considerando um pouco maduro acadêmico. Eu gostaria de fazer algo novo, escrever um livro novo, com mais coisas ainda que eu também escrevo quando eu tenho tempo. E nesse livro eu espero que vai compilar as minhas vivências, tanto na Guiné como aqui. Você está fazendo mestrado em que área? Eu fiz mestrado na política social e serviços social. Muito bem. Eu cheguei aqui em 2012 para fazer a administração. Saí da administração porque ninguém não falava comigo. É um bom motivo. Então eu disse, não
E quando eu estava lá, sempre pessoas pensavam no dinheiro, olha, vamos fazer isso, lucro, essas coisas. Eu disse, não é isso que eu quero. Por que eu vim parar nesse curso que não tem nada a ver comigo? Daí tinha pessoa que chegava da Europa, contava no turma, eu estive na Inglaterra na semana passada, fazia isso. Mas como assim? Daí a pessoa fala da empresa do meu pai, do meu tio, da minha mãe, coisa que eu trabalho, daí não tem nem empresa, nem pai. Então essa aqui. Pai nem empresa. Então essa aqui não estou no lugar certo. Então, daí em 2012, 2013 fiz Ciências Sociais, terminei em 2015 e fiz Direito na URGS, tudo fiz aqui na URGS. Depois de Direito fiz uma especialização em Direito do Estado, depois fiz um mestrado, agora estou entrando na Psicologia Social e Institucional, mas já no doutorado já. Não gostava de estudar. Não mesmo. Agora não para. Não gostava de estudar. É bom pegar no pé dos meninos, deixa o menino no tempo dele. Deixa ele, deixa no tempo dele. O que me fez gostar da escola, quando eu fui na escola pela primeira vez, muito estranho. Nós temos um sistema educacional, infelizmente, que ainda é resquício da colonização. Temos aquele sistema ainda, um currículo muito deslocado da nossa realidade. Assim. Tu aprende mais sobre coisas fora, no mundo, assim, coisas cotidianas que acontecem dia a dia, às vezes você não tem acesso a isso. E na escola eu estudava a história de Portugal, eu disse, isso não fazia nada de sentido para mim. O que isso tem a ver comigo aqui? Por isso que eu não gosto do lugar. Eu me lembro depois da primeira aula, porque lá nós temos, já estou perdendo até como é que é dividida no nosso ensino. Temos tu estuda ensino básico, ensino fundamental, aí vai terminar liceu, que é o último. Daí quando eu comecei no zero, no pré, mas pela minha idade as pessoas viam que a pessoa que estava no nível, eu sou mais velha de todas as pessoas na minha turma. Então eles que tiveram que me colocar em outra turma, que eu não era dessa turma, mas é que na outra turma só tinha mais crianças assim, que eu já tinha uma idade. Daí eu estudava matéria mais avançada, assim, assimilava duas coisas. Daí eu cheguei em casa com o meu irmão, eu disse para ele, é por isso que eu não queria ir naquele lugar. Eles estão falando coisa de Portugal aí, assim, era uma história de Portugal, que é isso. Daí ele disse, não, mas tu vai gostar depois, né? Fiquei assim, tá. Mas aí foi estudando, mas quando eu peguei e daí o que me cantava na escola, eu estudar e ficava imaginando como é que era aquela idade, porque tu tinha uma história da África, do Egito, de Mali, de outra história, porque daí eu fico imaginando, daí fui mais, daí comecei, não quero mais parar. Daí fui já... Você
os amigos, né? Você se comunica assim, com as pessoas, se troca, se mantém, mantém diálogos assim com... Isso. Hoje todo mundo tem WhatsApp, tem internet, tem Facebook, então todo mundo fala. Daí a pessoa me adiciona e fala que eu sou tal, a pessoa diz, mas 7 anos aqui já, nem passa a cabeça. Eu sou filho de tal, lá nós temos uma família muito extensa, muito grande. Mas eu tenho na minha família, eu sou o último filho do meu pai e primeiro filho da minha mãe. Daí, mas tenho 4 irmãos mais novos do que eu. E também sou o mais novo do filho do meu pai. Então temos irmãos, alguns estão na Inglaterra, na França, por o lado do pai, e outros também na Guiné. Mas sempre comunicamos agora, ainda mais. Mas é muito bom porque aqui, quase estou aqui, mas às vezes sinto que eu estou lá, ainda me recordo sempre. Fico viajando, como é que 7 anos é muito tempo, mas passa tão rápido. Isso. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Parece que mas foi 7 anos. Tive muito aprendizado, assim. Não só na parte acadêmica, mas também. Tem significados, tem códigos, tem tudo, uma composição. Então eu usei poesia para expressar, leva nossas árvores, cerca nossa fauna, distantes. Que